vocês, amigos do YouTube, tudo bom? Neste vídeo eu quero ser solidário aos religiosos de matriz africana, exatamente. Porque eu, enquanto ateu, tenho que valorizar a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, exatamente, é o que nos possibilita, inclusive, a não ter religião, a não professar nenhuma fé. Vamos ver nesse vídeo o que os evangélicos fizeram nesse terreiro de Candomblé. Atenção, minha gente, estamos aqui na rua Manuel de Souza Lopes, estamos testemunhando aqui um ato de intolerância religiosa promovido pela Igreja Evangélica diante de um trabalho de candomblé que está sendo registrado agora. Eu quero saber qual é a atitude que a polícia vai tomar diante desta patifaria, porque senão nós vamos ter aqui declarado um ato de guerra religiosa. Isso aqui é um ato de intolerância religiosa, tá certo? É inaceitável que esse pessoal venha incitar a violência contra os cultos de matriz afro-brasileira. Eu, como representante sacerdote Babalorixá, me sinto profundamente ofendido por esta situação aqui, porque vieram exclusivamente para denegrir um culto de matriz africana, perturbando a ordem de uma religião que está sendo executada agora. O que existe no Brasil é uma ditadura evangélica, isso sim, e não uma ditadura gay, como os evangélicos afirmam, né? Por quê? Em todos os meios de comunicação, seja na TV, na rádio, em jornais, em sites, os evangélicos estão presentes. E o pior, demonizando aqueles que não os seguem, como os candomblistas, os umbandistas, os ateus, os kardecistas ou mesmo os católicos. Ou seja, liberdade religiosa é para todos, e um país laico deve priorizar sim a liberdade religiosa. Por que nas escolas dominicais não se aprende o porquê que a Bíblia surgiu? Ou seja, há um desconhecimento geral em torno disso, né? Por que não se fala? O imperador Constantino tinha dificuldade de ocupação dos territórios, e daí ele se converteu ao cristianismo. E a partir do concílio de Nicéia, primeiro concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, ele e os seus bispos decidiram quais livros deveriam conter na Bíblia, né? Os canônicos e os apócrifos, aqueles que não deveriam ser lidos de forma alguma, como por exemplo o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas Iscariote. São textos apócrifos, ou seja, que são proibidos de serem lidos pelos fiéis. O que eu acho disso tudo, gente? Uma palhaçada. O povo brasileiro está sendo manipulado por esta facção criminosa chamada evangélicos fundamentalistas. Ainda ontem eu estava vendo através do UOL, né, o site de notícias, que o pastor Marco Feliciano disse que anterior a ele quem ocupava a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara era um Satanás. Ou seja, este homem é ridículo, estúpido, sem educação. Agora eu quero dar uma boa notícia. No Uruguai se aprovou o casamento gay pelo Senado Federal e com certeza o presidente Mujica vai sancionar a lei que autoriza o casamento homossexual naquele país. É um avanço e tanto. Aliás, no Uruguai existe união estável entre homossexuais há muitos anos. E esta lei veio consolidar o direito de uma minoria que até então era excluída. Enquanto isso, no Brasil, com fundamentalismo religioso que permeia o Senado e a Câmara dos Deputados, é difícil ser aprovado o casamento igualitário neste país, como ocorreu na Argentina e agora no Uruguai. Ora, pessoal, se não é o STF, o Supremo Tribunal Federal, nós, do segmento LGBT, estávamos ferrados. Exatamente. Em 5 de maio de 2011, o STF reconheceu as uniões homoafetivas, tá? E a partir de então, os tribunais de justiça dos estados criaram normativas que obrigam os cartórios a reconhecer, a emitirem certidão de casamento para os casais homoafetivos. Eu, inclusive, e meu companheiro Luiz Carlos, nos casamos recentemente aqui em Campinas. Ou seja, graças à justiça que anda progressista, enquanto o legislativo anda conservador ou reacionário. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para vocês.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve. Você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão